tenho o prazer de receber a Jamile Coelho para poder trazer informações sobre federações partidárias, já que o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a formação de federações partidárias daqui para frente. E vou perguntar a Jamile, claro, até porque essa é a nossa função, levar a informação de maneira clara, objetiva e precisa para você, internauta e telespectador. Jamile, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, dividindo esse espaço aqui no estúdio da TV Mar. O que são as federações partidárias? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Viderlan. Estamos aqui de volta com novidades, né? Esse ano vai ser um ano movimentado, já começou, porque é um ano eleitoral e convoco a todos, inclusive, a participarem do processo eleitoral, sejam como candidatos, candidatas, mas atuando mesmo, entendendo e votando nas pessoas que comungam com os seus pensamentos, né? Lembrando sempre que quem a gente vota representa a nossa vontade, é uma procuração, é um mandato que a gente passa para o político. E a federação partidária é uma inovação do sistema legislativo, veio o ano passado, que ela faz um casamento, na verdade, como estão falando no mundo jurídico, é uma união estável entre partidos. Porque na última reforma que a gente teve, as coligações, elas foram proibidas. E por que elas foram proibidas? Porque muito se dizia que alguns partidos se juntavam somente para aquela situação, somente ali para o período eleitoral, então para ganhar tempo de televisão, para dividir fundo partidário, para conseguir candidatos viáveis, e uma pessoa voltava em A, que tinha determinada ideologia, e acabava ajudando a eleger B ou C, que tinha uma ideologia completamente diferente. Então, a função partidária dentro das coligações, ela se perdia. Então, o legislador, tentando ultrapassar essa situação que não faz bem, digamos assim, para o próprio eleitor ou para a própria democracia, né? Já que você vota em A e elege B ou C, no sistema proporcional, que é para deputados e vereadores, ele trouxe essa novidade em setembro do ano passado, que são as federações partidárias. Qual é a diferença da coligação para a federação partidária? Na federação partidária, os partidos se unem, mas, como tem sido dito, por uma união estável, ou seja, ela vale pela legislatura e ela é de caráter nacional. Então, enquanto que nas coligações eu podia fazer em Maceió de um jeito, em Alagoas de um jeito, em Pernambuco de outro, né, no Rio Grande do Sul de outro, enfim, os partidos se juntavam conforme ali a política local. Nas federações, isso é uma coisa mais formal, porque precisa ser registrado no TSE, certo? E ela vai ter o efeito da verticalização. Então, é uma federação feita em âmbito nacional, mas que ela vale para estados e municípios. Então, se o partido A se junta com o partido B nacionalmente, naturalmente, esses partidos estarão juntos ou federados em estados e municípios. Entendo. E deixa a proposta, Jamile, no seu entendimento, mais justa, o efeito, por exemplo, dessa presença das federações partidárias? Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Olha, a intenção é muito interessante, porque você vai juntar partidos que têm ideologias parecidas. Certo? Os partidos, eles vão comungar dos mesmos pensamentos. Então, se é um partido liberal, se é um partido de direita, de esquerda, de centro, enfim, transversal, eles tendem a se juntar com a união de propósitos. Até porque isso vai ter que ser registrado no TSE e você pode fazer um estatuto comum, né? Você vai obedecer as mesmas regras como se um partido só fosse. E se durante aquele período de 4 anos, que é o período da legislatura, houver um descumprimento dessa filiação, você pode perder filiados, você pode perder acesso a fundo partidário, acesso a tempo de TV. Então, ela tem uma formalidade. A intenção é muito boa. E por que a gente está trazendo à tona esse instituto, né? Que é uma novidade para valer já agora para a eleição. Uma das novidades, né? Isso daí, né? É o primeiro momento, né? A primeira montagem eleitoral já nesse novo formato, né? Exatamente, a primeira montagem eleitoral com a possibilidade de se fazer federação, né? Os partidos estão se paquerando, só que entre paquerar e fazer união estável e casamento tem um longo caminho. Então, qual é a situação? Um dos partidos políticos entrou na justiça, né, alegando a inconstitucionalidade dessa lei. Por quê? A gente já falou sobre Constituição, a gente já falou sobre lei. A Constituição é aquela lei magna, né, e a partir dela se faz todas as outras leis. Elas têm que estar de comum acordo com a Constituição. Essa alteração ela foi feita por lei. Sim. E há quem diga que essa alteração teria que ser feita por emenda constitucional.
Porque a Constituição, ela só existe hoje, né, com 3 tipos de junção de partido, que é a fusão, que é quando você junta 2 partidos para sempre, Sim. que é a incorporação, então um partido maior pega um partido menor, ou a coligação. Se a coligação está proibida por lei, apesar de existir essa figura, né, na Constituição Federal, você só poderia trazer uma nova forma de junção partidária através de emenda à Constituição. E não foi isso que o legislador fez, ele fez por lei ordinária. Então tem essa primeira rusga e o STF começou a julgar a semana passada uma liminar concedida pelo ministro Barroso, que é atual presidente do TSE, no sentido de que é constitucional essa federação, porque ela não se assemelha à coligação, e de que agora ele alterou o prazo da Constituição da Federação. Se dizia que esse prazo poderia ser até a data dos registros de candidatura. Certo. Só que o ministro Barroso está entendendo que isso tem que ser feito até a data limite de 6 meses antes da eleição. Porque isso colocaria em desigualdade as federações que agiriam daqui para frente como um só partido em relação aos partidos políticos. Sim. Porque o partido político, para você sair candidato por um partido político, você tem que estar com esse partido registrado pelo menos 6 meses antes do pleito. Ontem, inclusive, a gente teve, né, o registro de uma nova sigla. Foi a junção de 2 outros partidos. Então, o que vai se discutir hoje é se essa alteração legislativa, se a federação é constitucional ou não, ou seja, pela forma como ela foi feita, porque a gente tem um processo legislativo a ser obedecido. Uma lei, ela não pode derrubar a Constituição, apesar de que o inverso acontece, né? Porque quem pode o mais, pode o menos. E também a partir de quando seria registrado esta federação. Então, são essas novidades que a gente vai ter mais tarde no Essa STF. obrigatoriedade vai também, no caso dos partidos, em se associar a outros partidos até depois da eleição também, agora nessa nova composição, nesse novo efeito, Jamil? Sim, exatamente. Você namora, né? Você se associa, você tem essa união estável, você tem esse casamento antes da eleição. Né? Para o que está se discutindo é o prazo, se vai ser 6 meses antes, se vai ser o final das convenções, se vai ter o registro, se vai ser até o registro de candidatura. Não sei como é que o tribunal vai decidir isso, o STF vai decidir isso. E ele permeia todos os próximos 4 anos. Questão de fundo partidário, a questão de fidelidade partidária, que no caso vai ser a fidelidade àquela federação, com todas as nuances e os ônus e os bônus de ser um partido político. Porque durante os próximos 4 anos, essa federação vai funcionar como se um partido só fosse. Agora, Jamile, claro que esses são os pontos positivos e em termos de informação, o seu ponto de vista já ficou exposto aqui para o nosso telespectador. Agora, na sua avaliação, quais são os pontos que nós precisamos observar com mais cuidado, com mais carinho e que pode provocar alguns prejuízos no futuro com essa presença nessa nova roupagem agora nesse efeito das federações partidárias? Eu acredito que o que a gente tem que observar é se realmente os partidos que vão se federar possuem uma ideologia parecida, né, para que não seja uma federação de ocasião, mas a intenção é que exatamente que não seja uma federação de ocasião e que os partidos cumpram. Porque ficar atento também se os partidos vão cumprir essa união, né, se vão cumprir essa federação, porque eles próprios serão punidos se desgarrarem desse objetivo comum. Sim. Porque a intenção é que o eleitor saiba em que ideologia partidária, porque a gente tem, né, tem que observar isso. Não é o sistema eleitoral hoje, ele não pode candidatura avulsa, por exemplo, exatamente porque você tem todo um regramento para o partido político. E você deve também uma obediência àquelas diretrizes com as quais você foi eleito. Você tem o partido, você tem um estatuto partidário, você tem uma forma de agir. Então, se você desgarra disso, é importante que você dê satisfação à sociedade do que você está fazendo. Claro. Então, acho que a federação vem para isso. E ficar atento se os partidos vão ou não cumprir pelos 4 anos essa união estável, né, esse casamento. É muito importante quando se tem esse esclarecimento. Jamile, muito obrigado pela sua participação como advogada. A Jamile tem um quadro também Direito e Cidadania, todas as quartas-feiras aqui na TV Mar, no programa TV Mar News. Obrigado mais uma vez e é o primeiro encontro nosso aqui em 2022, então não custa nada dizer. Feliz 2022 para você, Jamile. Obrigada, você também.